Olá pessoal, como é habitual eu gosto de trazer ao canal vídeos para vos ajudar a melhorar a vossa internet em casa, a vossa rede Wi-Fi por casa de uma forma uniforme e costumo muito falar de soluções mesh. E por isso trago-vos esta solução, os Allo H50G, para vos falar um bocado aqui de uma solução que pode ser em conta especialmente para quem não tem muito dinheiro mas precisa na mesma de melhorar a rede em casa. Isto porque vocês já sabem, de certeza que já viram no meu canal, eu já falei de muitas soluções de mesh e por norma são soluções caras. Estamos a falar de soluções de 200, 300, 500, 600 euros e por aí acima, porque temos aparelhos dedicados, digamos que cada aparelho é um router e vamos comprar mais do que um. Portanto, se um router custa 100 euros, se estamos a comprar 3, é uma solução de 300 euros. No entanto, esta é a primeira solução que eu vejo que por norma vocês conseguem comprar a rondar os 100 euros e às vezes até já vi a rondar 89 euros quando está em promoção. Como podem ver, é uma solução que já está mais de acordo, se calhar, com o bolso de muita gente. Estamos a falar de 3 equipamentos, cada equipamento custa cerca de 33 euros, não é? Se estiver à venda por cerca de 100 euros. E podemos pensar que, por serem equipamentos tão baratos, podem não fazer o que é suposto. E claro, se eu comparar isto com soluções de 200, 300, 400 euros, esta solução não é tão avançada. No entanto, para os testes que eu fui fazendo, e eu já vos vou falar disso, eu fiquei convencido que para quem não tem muito dinheiro e queira melhorar a rede em casa, que tenha alguns pontos da casa em que não tem internet, que não tem Wi-Fi especialmente, que o Wi-Fi não chega lá, isto pode ser uma solução low cost, uma solução relativamente barata e por isso pode ser aqui um dos melhores sistemas de mesh que não custe muito e que vos faça alguma coisa em casa. Passando agora aqui especificamente para estes aparelhos. Isto são 3 aparelhos que são idênticos. Vocês ligam um diretamente ao vosso router e depois espalham os outros pela vossa casa em sítios estratégicos. Podemos pôr então o equipamento à beira do nosso router, tem que ficar ligado ao router e depois os outros convém espalharem pelo menos 2, 3 divisões ao lado para cada lado da casa para espalharem de uma forma uniforme o Wi-Fi pela casa toda. Isto são 3 aparelhos idênticos, todos os aparelhos têm um ponto para ligar à energia, ligam com um transformador e têm 3 portas Ethernet Gigabit. Isso significa que no central vocês ligam com uma porta gigabit ao vosso router e ainda têm na mesma as outras duas para se quiserem ligar aparelhos diretamente. Nos outros dois vão ficar noutros pontos e vocês podem até aproveitar essas portas gigabit para ligarem 3 aparelhos diretamente por Ethernet. Claro que os outros aparelhos todos vão se ligar por Wi-Fi. O conceito principal é este. Em termos de aplicação, é uma aplicação muito simples. Vocês instalam então o nódo principal no vosso router e depois ele pergunta se vocês querem instalar os outros e vocês vão sempre ligando e vão seguindo as instruções e instalam. Em menos de 5 minutos vocês conseguem instalar os 3 aparelhos na vossa casa. E como eu estava a dizer, aqui o sistema mesh, qual é a vantagem? É que eles têm ligações preparadas para se ligarem entre eles, utilizando a banda 2.4 e 5 GHz e conseguem ter aqui um melhor alcance porque depois um aparelho liga-se ao outro e depois vocês estão-se a ligar a esse. Para todos os efeitos, eles funcionam um bocado como repetidores, mas são repetidores dedicados e preparados para vocês utilizarem e tirarem melhor partido da vossa internet sem grandes problemas e sem grandes complicações. O maior objetivo deste tipo de aparelhos é mesmo vocês conseguirem instalar isto facilmente em casa. Em relação a algumas questões que vocês podem ter em conta, não dá para separar as redes 2.4 e 5 GHz, ficam sempre todas configuradas como uma rede. Além disso, claro, não temos portas USB, portanto não dá para ligar depois uma pen ou um disco e estar a transmitir o conteúdo que vocês têm na vossa pen ou disco para qualquer parte da vossa casa. Isso são coisas que eu já vi em aparelhos mesh muito mais caros, que fazem aqui, digamos, uma espécie de DLNA para vocês partilharem conteúdo pela vossa casa. É claro que isto acaba por ser um sistema mais simples. Depois vocês instalarem isto pela aplicação, ou seja, vocês utilizam sempre a aplicação para fazer tudo. Pela aplicação também conseguem fazer a gestão dos routers. Conseguem otimizar a rede, ou seja, ele tem uma opção para tentar otimizar, para descobrir qual é o melhor canal e colocar o melhor canal a ser transmitido pelos 3 e depois conseguem fazer aquelas configurações mais básicas de controle parental, ter uma rede de convidados, conseguem sempre fazer as configurações que são mais habituais nestes routers. Portanto, eu acho que em termos de sistema operativo e das configurações todas, ele é bastante robusto para o que permite fazer na aplicação. É claro que depois podem ver com mais detalhe, mas para as coisas mais básicas de podermos às vezes definir que não queremos que certos equipamentos tenham internet, especialmente pela questão do controle parental para quem tem filhos e desligar a internet aos filhos, consegue fazer pela aplicação e depois aquela questão de podermos ter convidados a virem à nossa casa, em vez de estarmos a dar a nossa password da nossa rede, ativamos a rede convidado e damos uma password diferente e assim eles só têm acesso a essa rede convidado.
Portanto, em relação à parte geral e à parte de utilização, de configuração, não tenho nenhuma razão de queixa. E não nos podemos esquecer que estamos a falar aqui de 3 equipamentos que custam 100 euros. Portanto, vamos falar agora aqui da questão principal, que é em relação ao alcance e em relação às velocidades que eu consegui. O que eu vos quero indicar é, claro, que as velocidades que eu consegui não quer dizer que sejam as velocidades que vocês vão conseguir. Até podem conseguir mais ou podem conseguir menos. É claro que tudo depende dos obstáculos que vocês têm em vossa casa e depois do posicionamento que vocês também põem dos routers. Às vezes basta pôr na divisão ao lado para vocês terem melhores resultados. Portanto, o que eu quero dizer à partida nestes routers é que para os testes que eu fiz e comparativamente com outros routers que eu já fiz aqui análise no canal em relação a sistemas de mesh, eu diria que isto é indicado em média se vocês quiserem ter velocidades, digamos, espalhadas pela vossa casa a rondar os 100 megabits por segundo e 200 megabits por segundo, em que eu testei com 3 routers e testei apenas com um router. Isto para ver a capacidade só de um router. É claro que vocês estão a comprar um sistema completo, mas eu queria ver qual era a capacidade só de um router e depois queria ver como é que funcionava a distribuição através dos 3 routers. E como podem ver, em termos de velocidades máximas, eu consegui 559 megabits por segundo de download e 380 megabits por segundo de upload. É claro que se formos ver aqui a distribuição pelas diferentes divisões, podem ver aqui algumas divisões eu tive velocidades mais a rondar os 100 megabits por segundo, mas também consegui divisões a rondar os 512 megabits por segundo. É por isso que eu estava a dizer que em média será indicado para quem quer ter internet entre os 100 a 200 megabits por segundo. Ou seja, nunca se podem esquecer é que estamos a falar aqui das velocidades de rede de internet e também as velocidades de rede Wi-Fi. Ou seja, se vocês querem montar um sistema para transferir ficheiros para um NAS, 200 megabits por segundo pode ser pouco. Mas se vocês estiverem a pensar que só tem, por exemplo, internet a 100 megabits por segundo, em princípio um sistema deste género vai-vos conseguir dar as velocidades que vocês precisam e terem as melhores velocidades espalhadas pela casa. Portanto, o que eu vos quero indicar sempre é que os testes que eu faço é só para vocês verem aqui como referência se tiverem uma casa mais ou menos semelhante. Aqui a vantagem do sistema mesh é que vocês não precisam ter um router centralizado na vossa casa. Podem ter um router mais para um lado da casa e depois vocês espalham a rede com o resto dos aparelhos mesh, metem o principal ligado, depois se meterem um ao lado, o principal liga ao que está ao lado e depois se meterem outro mais afastado, o mais afastado vai-se ligar a esse secundário e o secundário é que está ligado ao principal. Portanto, nós temos sempre o router principal e depois temos os outros dois que funcionam como, digamos, satélite. No entanto, eles fazem a gestão para verem a qual é que se devem ligar. Portanto, tentam fazer aqui uma triangulação, verem qual é a melhor rede que estão a obter e fazem essa ligação. E depois, a internet que eles obtêm e a rede que obtêm é que é transmitida para essas divisões e funciona bem. Aqui as considerações que eu tenho em conta é que isto, como não são aparelhos muito caros, não são aparelhos muito grandes, ou seja, as antenas também não são muito grandes, isto é indicado, efetivamente aqui se calhar para um apartamento, um T2, um T3, um T4, ou até para uma casa com 2 pisos, ou com 2 pisos e depois tem, digamos, a cave, em que vocês podem pôr, por exemplo, um aparelho destes por andar e assim conseguem transmitir a internet de uma forma relativamente uniforme pela casa toda. Agora, claro que se vocês quiserem velocidades superiores, eu estou sempre a dizer em média porque já analisei outros aparelhos e tendo em conta estes valores, estou aqui a considerar que em média, claro que quanto mais os routers estiverem afastados do principal, a velocidade vai decaindo. Se vocês quiserem ter velocidades superiores a 200 megabits por segundo, se calhar conseguem ter essas velocidades perto do router central, ou seja, do router que estiver ligado ao router da operadora, e estamos a falar aqui, se calhar, nas divisões adjacentes. Se for já duas divisões ao lado, se calhar a velocidade cai de 200 para 100, e se for muito mais afastado, estamos a falar depois, claro, velocidades inferiores. Mas em média, 100 a 200 eu acho que é mais que suficiente, e estamos a falar aqui de uma solução de 100 euros. Muitas vezes vocês compram um repetidor e um repetidor custa 100 euros. Aqui estamos a comprar um sistema completo que, de forma geral, consegue ter um bom comportamento e cada um destes aparelhos acaba por ser um router principal. Ou seja, vocês, na pior das situações, até podiam comprar um sistema de 100 euros e só estar a utilizar um router numa casa. Se vocês tivessem, por exemplo, 2 casas e quisessem melhorar a rede em 2 casas, podiam ter um destes numa casa. Se fosse uma casa pequena, até servia para a casa toda e depois usavam os outros 2 separadamente noutra casa, faziam outra rede e conseguiam ter 2 a fazer aqui o sistema de mesh e um sozinho noutra casa a fazer de router principal. Agora, aqui a questão principal que eu vos quero indicar é, claro, que isto é uma solução low cost, é uma solução que eu considero barata, pode ser considerada uma boa solução para quem não tem muito dinheiro,
É claro que quem tenha muito dinheiro, se puder dar 200, 300 euros, vai comprar um sistema mesh muito superior a este. Isto é mesmo para entrar no patamar low cost, para entrar no patamar das pessoas que não podem dar muito dinheiro, e mesmo assim 100 euros já é algum dinheiro, mas com 100 euros já conseguem ter aqui uma solução, especialmente se vocês estiverem em casa 2 ou 3 divisões que não têm Wi-Fi, em vez de estarem a comprar, por exemplo, 2 repetidores para poderem repetir o vosso router, compram um sistema de 100 euros e têm logo a melhor rede distribuída pela vossa casa. No entanto, nunca se esqueçam que casas diferentes podem ter resultados diferentes, dependendo, claro, dos obstáculos, do tipo de construção que a casa tem. Agora, do que eu fui testando, para o que eles custam, eu acho que entregam uma boa solução, entregam boas velocidades, claro que não são as melhores velocidades do mundo, não são os mais rápidos, não são os mais poderosos, mas para o patamar de preços, eu acho que conseguem aqui dar um bom resultado. Portanto, pessoal, já sabem, como sempre, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.